Bom dia, família! Bem-vindos de volta. Que bom ter você aqui, a sua companhia, à medida que nós continuamos na companhia de Salomão, o grande e sábio rei de Israel, que deixou escrito alguns dos seus provérbios só, e que somam 31 capítulos na sua Bíblia. Nós estamos no capítulo 8, onde estamos aprendendo sobre a sabedoria, estamos crescendo no nosso conhecimento. Capítulo 8 já vai falar de várias coisas aqui, vários aspectos da sabedoria. Ontem nós vimos que a sabedoria é mais valiosa do que tesouros naturais, humanos, recursos, porque você pode ter muito recurso e perdê-los por falta de sabedoria, mas se você tiver sabedoria, você pode não ter muito recurso no começo, mas com a sabedoria conseguir, vamos dizer assim, direcionar bem, administrar bem e obter inclusive recursos. Não é esse o alvo da sabedoria, mas afeta todas as áreas da nossa vida com bênção, inclusive nessa área de recursos. Hoje nós vamos olhar o capítulo 8, versículo 13. É um versículo só, mas tem muita coisa aqui para a gente ver e é uma coisa muito na lata. Hoje é, né, é claro, na lata, sem dúvida, sem discussão. O que nós vamos ver hoje é algo muito prático e muito claro para mim e para você. Talvez até mais claro do que a gente gostaria que fosse. Vamos ver o que você vai achar daquilo que Salomão tem para dizer hoje para nós. Versículo 13 diz assim, olha aqui comigo. Versículo 13 diz: temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, e o mau comportamento e o falar perverso. Temer o Senhor é odiar o mal. Vamos começar por aqui. Temer o Senhor é odiar o mal. Gente, vamos voltar para a gente entender sobre o temor do Senhor. Capítulo 1, versículo 7 falou que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E o temor do Senhor, mais uma vez, precisa ser explicado para a gente não ter dúvida ou problema com essa palavra. Temer o Senhor não é ter medo de Deus no sentido de você ter medo de alguém que quer te fazer mal, porque Deus não quer te fazer mal. Mas é você reconhecer que Ele é Deus, Criador dos céus e da terra, Criador da sua vida, da minha vida, e o justo juiz que julgará a todos nós no fim dos tempos. Então, a partir desse entendimento, eu busco obedecer a Deus, fazer aquilo que agrada a Deus, entendendo que eu não sou Deus. Eu não sou o dono do universo, eu não sou o criador de todas as coisas, eu não sou o manda-chuva. Existe um Deus que é a autoridade suprema sobre todos nós, quer a gente creia nele ou não, e eu devo a ele, então, um meio de viver, um modo de viver que seja consistente com aquilo que ele deseja. Então, pegando uma analogia aqui da vida de um pai, né? Num mundo ideal, e eu sei que a gente não vive no mundo ideal, todos os pais têm suas falhas e eu sou um deles, mas o conceito de pai, todos nós entendemos que deve ser alguém que nos ama, né? Que nos ama, que cuida da gente, protege a gente, mas também alguém que é uma autoridade sobre nós, alguém cuja palavra nós devemos obedecer. Queridos, Deus não se revelou para nós como pai por acaso. Deus escolheu se revelar a nós como pai. Por isso a gente ora, o Pai nosso que estás nos céus. Não por acaso, mas para ser pedagógico. Tudo que Deus faz é muito pedagógico, gente. É para a gente entender, ele nos ama, ele cuida de nós, ele nos protege, mas ele é uma autoridade e eu devo obedecer aquilo que ele diz, ok? Então, grande parte do nosso desafio na vida é a gente conhecer e obedecer aquilo que Deus nos diz. E o temor do Senhor é esse entendimento, que Deus me ama, me protege, mas Deus também é uma autoridade sobre a minha vida, eu devo obedecê-lo. Se eu não tiver esse respeito pelo Senhor, esse temor do Senhor, esse temor apropriado, né, correto do Senhor, se eu não tiver isso, eu vou achar que eu sei mais do que Deus, eu vou desobedecer a Deus, vou achar que a vida não tem consequência, que eu posso fazer o que eu bem entender, que eu sou o dono do universo, que eu sei mais do que, né, todo mundo se dá mal, mas eu sei me dar bem, que eu sou o cara. E vou me estrepar. Então, você quer começar na sabedoria? Você quer ter o primeiro grãozinho de sabedoria? Tema a Deus. Entenda, existe um Deus
eu não sou esse Deus, né? E eu devo a Deus, então, esse respeito, esse carinho, esse amor e essa reverência. Temer o Senhor, ele vai dizer, o que é o temor do Senhor? Mas como que é temer o Senhor? Como é que eu demonstro? Temor é um sentimento. Como é que eu demonstro um sentimento com as minhas ações? Se temor é um sentimento, o que eu faço com relação a esse temor? Aí diz o texto, o temor do Senhor é odiar o mal. Você quer transmitir um sentimento em ações de uma forma muito clara? Temer o Senhor é você entender, cara, o mal não vem de Deus, portanto eu não quero o mal na minha vida. Temer o Senhor é odiar o mal, entender, cara, de Deus vem o bem, vem a paz, vem a luz, vem a verdade, e eu vou temer todo o mal, toda a escuridão, toda a falsidade, toda a mentira, porque são coisas que não provêm de Deus. Isso nos ajuda demais, porque, como eu falei, né? O temor é um sentimento, né? Uma atitude para com Deus. Ah, eu temo a Deus, né? Mas deixa eu dar uma cutucadinha um pouquinho a mais para ficar claro para nós aqui, tá? O intuito não é cutucar, o intuito é esclarecer, tá? Mas vai ficar bem pedagógico para vocês agora. Tem muita gente que fala assim: "Ah, nossa, eu temo a Deus, eu sou um cara que não vai na igreja, eu sou um cara que não, mas eu sou um cara temente a Deus". Tem certeza? Tem muita gente que não vai na igreja, não se submete a uma autoridade, não se envolve, mas se diz temente a Deus. E normalmente eles estão falando de um sentimento. Ah, eu reconheço que tem um Deus, que ele, né, ele é soberano e tal. Mas aqui a gente coloca a prova. Quem teme a Deus odeia o mal. Temer a Deus, diz o texto, é odiar o mal. E tem muita gente que fala, eu não vou na igreja, mas eu temo a Deus. Mas faz um monte de coisa errada. Então, falam que temem a Deus, mas fazem um monte de coisa errada, né? Isso aqui no texto fica claro que não é de fato temer a Deus. Quem teme a Deus odeia o mal porque não quer nada a ver com nada que não venha de Deus, não quer saber de nada que seja contrário àquilo que Deus deseja. Então, voltando aqui ao nosso texto, temer o Senhor é odiar o mal. Aqui a gente pode saber, cara, você odeia o mal ou você brinca com o mal? Você odeia o mal? Se você odeia o mal é porque você teme o Senhor. Se você diz que teme o Senhor e não odeia o mal, você não teme o Senhor. Você pode até respeitar Deus, achar que Deus é maravilhoso, que Deus é grandioso, até acreditar que Ele é o Criador do universo. Mas se isso não afeta a sua vida, você não acreditou. Porque quando eu acredito de fato em algo, e isso afeta as minhas ações. Quando eu acredito de fato em algo, isso afeta as minhas ações. E muita gente diz que crê, mas não afeta suas ações, não muda o seu comportamento. E uma das melhores formas de a gente saber se de fato a gente crê, se de fato a gente acredita, se as nossas ações são mudadas. Então, quem teme o Senhor odeia o mal. Fica muito claro, como eu falei, talvez mais claro do que a gente gostaria que fosse, né? Fica muito claro para a gente ver quanto que a gente teme ou não teme a Deus nessa história. Temer o Senhor é odiar o mal. Ele vai dizer um pouco sobre alguns males ou algumas áreas de maldade ou de coisas que não vêm de Deus, que Deus odeia. Olha a palavra forte, tá? Odeio. Olha só o que Deus diz. Odeio o orgulho e a arrogância. Por quê? Por que orgulho e arrogância? Por que ele não diz, odeio a corrupção, odeio quando alguém é violento contra outra pessoa, né? Não vai aparecer aqui essas coisas com o nome. Odeio orgulho e arrogância. Por quê? Porque o orgulho e a arrogância é uma afronta direta contra Deus. Por isso que Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Porque o orgulho é aquele cara que diz, eu não preciso de Deus. Sabe que o cara que diz que eu não preciso de Deus está dizendo? Eu me basto. E, de certa forma, está dizendo, cara, eu sou superior a Deus. Porque se existe um Deus do universo e eu digo que eu não preciso dele, eu não entendi nada ainda. Não entendi nada. Não entendi nem o fato de que eu
não decidi estar aqui vivo num corpo, né, respirando, autoconsciente. Isso foi obra de Deus que me deu a vida. Eu não entendo nem de onde que eu vim quando eu digo que eu não preciso de Deus. Deus odeia o orgulho, odeia a arrogância, porque é como se fosse, né, você cria lá uma coisa, sei lá, você luthier, você cria um violoncelo, pegar o que está atrás de mim aqui, você cria um violoncelo e o violoncelo diz, não, eu não preciso de ninguém, eu me basto, eu nasci sozinho, eu me criei. Né, cara, é óbvio que a gente olha para um violoncelo e fala, cara, alguém muito inteligente, muito criativo, muito capaz criou um instrumento. E nós estamos falando de um instrumento de madeira com corda, gente. Não estamos falando de um ser humano. Então, quando a gente age em orgulho, como se a gente não precisasse de Deus, age em arrogância, Deus diz, cara, não entendeu nada ainda, vamos continuar. Odeio orgulho e arrogância. O mau comportamento, aí a gente poderia, né, falar sobre tudo aqui, a gente poderia falar, mau comportamento, poderia falar sobre corrupção, poderia falar sobre um monte de coisa, né? O mau comportamento e o falar perverso. Esse falar perverso, gente, não é só você mentir, por exemplo, mas é uma perversidade, é você perverter a palavra, as palavras, perverter a verdade, você distorcer a verdade, distorcer o jeito de falar para você conseguir algo que você quer. Você está usando a comunicação a seu favor para conseguir alguma coisa que você quer, normalmente prejudicando outras pessoas, né? Falar perverso normalmente é perverso porque está prejudicando outras pessoas. Deus diz, cara, essas coisas eu odeio. E são coisas que, se a gente parar para pensar, vão contra coisas que são bem fundamentais para Deus. Uma das coisas que é fundamental para Deus e para o nosso bem-estar é a verdade. Né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos da verdade para que uma sociedade seja minimamente estável. Isso é ciência social, né? Sem um mínimo de verdade, a sociedade não prospera. E aqui Deus diz, cara, eu odeio o falar perverso. Não porque Deus não gosta de mentira ou de distorções, é porque Deus sabe o efeito que isso tem na nossa vida, nos nossos relacionamentos e na sociedade. Então Deus diz, cara, isso aí é um destruidor de vidas, relacionamentos e sociedades. Então eu odeio isso. Por quê? Porque Deus ama os seus filhos. Deus odeia aquilo que distorce, Deus odeia aquilo que não vem dele. Ele é luz, ele odeia trevas. Ele é verdade, ele odeia o falar perverso. Ele é humildade, né? Jesus que não considerou a sua divindade algo ao qual deveria se agarrar, mas tomou forma de servo, humilhou-se tomando forma de servo e habitou entre nós. E a gente vê esse exemplo de um Deus que se entrega em meu favor e em seu favor, em humildade. Ele diz, cara, eu odeio o orgulho e a arrogância, porque não entenderam, né? Vai contra o meu princípio, o mau comportamento, obviamente, né? Então, são coisas que são contrárias ao caráter de Deus. Então, vamos fazer a pergunta que a gente não quer fazer? Ei, será que eu temo a Deus? Você teme a Deus? Porque agora o temer a Deus não ficou mais subjetivo. Ah, não, eu temo a Deus, eu sou um cara que nunca roubou ninguém, nunca matou ninguém, eu sou um cara temente a Deus. Então vamos para a Bíblia, vamos para a definição que Deus dá para o temer a Deus. Temer o Senhor é odiar o mal. E aí? Você teme a Deus? Dentro desse prisma, né? Dentro dessa forma de enxergar, você se considera, você pode dizer que você é uma pessoa temente a Deus? Eu espero que sim. Né? Eu também quero ser esse tipo de pessoa, não o sou perfeitamente, como você provavelmente não é perfeitamente também, mas esse texto traz uma clareza muito grande para nós, para não ficar no subjetivo, mas para ser objetivo, claro, para que a gente possa buscar sabedoria. Queridos, uma das regras da sabedoria é quando você vê algo que vai contrário ao caráter de Deus, fica longe. Fica longe. Que Deus possa criar em nós um coração temente a Ele, porque é temendo a Deus que nós começamos no caminho da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que essa seja a nossa base, o nosso fundamento, a nossa construção nesse ano 2025.
Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra que é tão clara para nós. Obrigado, Deus, pelo desafio que recebemos hoje, de olhar para as nossas atitudes que são subjetivas, mas hoje com um olhar mais objetivo, refletindo sobre as ações que saem do nosso coração. Pai, eu oro para que nós possamos compreender o que é o temor do Senhor, possamos agir no temor do Senhor, Pai, possamos analisar o nosso comportamento à luz da Bíblia. E se existe algo em nós, Deus, que precisa ser ajustado, que está fora do temor do Senhor, está fora dos teus princípios, ajuda-nos, Deus. Nós nos arrependemos, nós nos entregamos a Ti, nós pedimos perdão ao Senhor e nos comprometemos aqui, Deus, de agir de forma diferente. Queremos agir no temor do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a fazer isso. Ajuda-nos a sermos pessoas que odeiam o mal, que não fazem parceria com o mal, que não dão lugar para o mal, mas que odeiam o mal e que buscam agradar ao Senhor de todo o coração. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe você. Um ótimo dia aí. Eu te aguardo amanhã para a gente continuar nosso estudo. Até lá.